Todos e a todas. É uma felicidade participar de mais um webinar que apresenta uma entrega da rede, né? Tanto para nós quanto para a sociedade. Trabalhar com desenvolvimento sustentável não é fácil, né? E por consequência, eu acho que a disseminação do ciclo de vida como ferramenta de apoio à tomada de decisão tampouco. E é difícil por algumas razões. Primeiro, porque entender do desenvolvimento sustentável, na minha opinião, é o que o Hegel chama de uma consciência infeliz, que basicamente significa o ato de tomar a ciência de um problema e conhecer a solução para esse problema. Mas essa solução é tão radical e tão difícil de impor que você a considera impossível. Isso acaba se tornando uma consciência infeliz que vem do fato de você se sentir impotente e condenado a não resolver o problema, mas se adaptar às suas consequências. E é difícil também porque estamos trabalhando com problemas que ainda não mostraram todos os seus efeitos. E para deixar um pouquinho mais complexo, e se a gente pegar o exemplo aí das questões climáticas, qualquer ação que a gente fizer hoje, por mais radical que ela seja, ela não vai alterar em nada a evolução do clima nos próximos anos. E mesmo assim é essencial que a gente o faça, né? Ou seja, a gente tem que tomar uma decisão que corresponda ao que sabemos que acontecerá. Que sabendo que se acontecerá, a gente sabe que a gente vai ter que impor em momento que os fenômenos contra os quais a gente está lutando ainda não são tão importantes como eles de fato serão. Isso requer uma coragem incrível, né, que é necessária para superar tanto o otimismo quanto o pessimismo, porque se você é otimista, você espera que o problema seja resolvido pela tecnologia ou por uma grande descoberta. E se você é pessimista, você acredita que não adianta agir, pois não há solução para o problema. Então, assim, no fundo, as duas abordagens levam à inação. E eu acredito que trabalhar com desenvolvimento sustentável significa, primeiramente, se dirigir ao nosso intelecto, para compreender os mecanismos que o cercam, ao nosso coração, pois essa compreensão pode provocar emoções que podem ir da negação ao distanciamento, esquiva, e, por fim, para as nossas pernas, porque passar a ação, eu acredito que é o nosso objetivo final. Então, já deixo aqui a minha pergunta para nós, todos que estamos participando, e não apenas para os debatedores, né? Como garantir que essas três etapas estejam conectadas para nós não ficarmos bloqueados nem no estágio 1 e nem no estágio 2? E o objetivo do webinar de hoje, no fundo, é esse, né? Obviamente, discutindo mais especificamente como a economia circular e a avaliação de ciclo de vida podem nos auxiliar de forma complementar a realizar as ações no rumo correto do desenvolvimento sustentável, né? E uma das frentes que eu considero mais importantes para o nosso sucesso de superar os desafios que temos, que é o ambiente construído. E aí, para encerrar minha fala, né, a minha experiência fala que para superar essa consciência feliz, nada melhor que trabalhar as nossas conexões com colegas que sofrem dos mesmos anseios que a gente e que partilham dos mesmos sonhos. A rede ACV também é esse lugar, né, que às vezes eu brinco que é uma terapia em grupo. E por essa razão, né, dos anseios e sonhos, não da terapia, que a gente chamou alguns colegas aí, né, do Green Build Council Brasil e da Tegra, para debater o white paper que o GT, né, da rede, o GT de Economia Circular da rede publicou, né, e que vai ser apresentado pelo Thiago, da CV Brasil, além de apresentações que vocês vão ver da Duratex, da Votorantim Cimentos, da ArcelorMittal, um debate que vai ser moderado aí pelo Yuki, da Braskem. Então, bom webinar a todos. Fantástico, obrigada, Léo. Léo, nosso presidente do Conselho Deliberativo da Rede ACV e da ArcelorMittal. Então, agora já passamos para a segunda contribuição aqui desse webinar, que é do Thiago, que vai falar das nossas publicações de 2 papers em dezembro do ano passado, em um grande evento aberto também. Bem, olá, pessoal. Boa tarde. Acho que todos já estão vendo a minha tela, Sônia. Sim, tá. Assim. Eu estava no mudo, mas eu te vi. Bem, gente, é um prazer poder falar sobre esse tema. A gente já vem discutindo esse evento há bastante tempo e eu fico feliz que a gente tenha conseguido encontrar uma agenda e com um tema super quente, né? Super, né, nos anseios ali de todas as empresas, que é a avaliação do ciclo de vida e a economia circular. Eu sou o Thiago Rocha, sou sócio consultor da CV Brasil, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história, né, de por que na rede empresarial brasileira de avaliação do ciclo de vida
nós temos um GT sobre a economia circular e temos, ao longo destes anos, desenvolvido materiais sobre a temática. Bem, um pouco sobre essa contextualização, né? ACV, Avaliação do Ciclo de Vida e Economia Circular. O tema economia circular, ele é um tema mais recente do que a avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é uma técnica bastante robusta, tem duas ISOs, né, ISO 14040 e ISO 14044 por trás dessa técnica de ACV, e a economia circular surgiu aí nos últimos 5 anos como um conceito bastante interessante, que busca aumentar, né, a circularidade dos materiais, buscando a sustentabilidade. E qual as motivações que nos levaram a discutir essa temática dentro da rede empresarial brasileira do ciclo de vida? Muitas confusões entre o que é economia circular, o que é ACV. Será que são caminhos opostos, né? Será que, né, uma empresa ou ela faz economia circular ou ela faz ACV, né? São técnicas diferentes. E aí até algumas prospecções, né? Acho que a Sônia pode falar um pouco mais na frente, né? Agora a gente está focando em economia circular e ACV a gente não vai fazer. Então a gente falou, não, a gente precisa, eu acho, aprofundar sobre a temática e entender qual é o papel da economia circular no desenvolvimento de soluções sustentáveis e qual é o papel da avaliação do ciclo de vida e como que as empresas podem fazer isso de forma né, concomitante, né? As duas técnicas, né? Onde que elas se encontram e onde que elas se divergem. Acho que essa é o propósito, então, desse white paper que a gente desenhou ao longo do ano passado, de apresentar a importância do uso integrado da avaliação do ciclo de vida e dos conceitos de economia circular. Então, nesse white paper, a gente fez uma descrição, né, um aprofundamento sobre as definições, primeiro, para que a gente pudesse fazer essa avaliação entre essas duas metodologias, pautas, ferramentas, técnicas. A CV é uma técnica, a economia circular é o quê? Pelas definições que a gente encontrou, a economia circular é um modelo com o propósito de dissociar o crescimento e desenvolvimento econômico do consumo de recursos finitos, e manter os valores dos recursos e produtos em circulação. Então, esse é o grande objetivo do modelo de economia circular, né? Manter os materiais por maior tempo, os recursos por maior tempo em circulação, evitando que a gente tenha que extrair recursos finitos. E a economia circular, ela busca, né, além das definições iniciais, algumas métricas, porque como modelo, a ideia é que se apresente para as empresas como que a empresa pode ser mais circular. Para ela ser mais circular, ela precisa ter uma métrica, né, para saber o que é mais e o que é menos, por onde que ela pode começar para ser uma empresa mais circular. E existem diversas métricas, diversos processos para se avaliar a circularidade, mas existem alguns pontos, que são pontos-chave de todas essas métricas, que é a utilização de matérias-primas de fontes reutilizadas ou recicladas. Isso ganha uma boa pontuação nas métricas de circularidade. A reutilização de componentes ou reciclagem de materiais após o uso do produto. Então, são duas vertentes, né? Utilizar material reciclado ou reutilizado, né, como matéria-prima, e depois garantir que o teu produto ele vai ter uma recuperação e um uso posterior ao fim de vida. Aumentar a vida útil do produto, né? Então, quanto mais extensa a vida útil do produto, maior a sua métrica de circularidade, mais circular é o teu produto. E o uso mais intensivo de produtos. E aí a gente está falando de produtos compartilhados, né? Tentar não deixar os produtos ociosos. Isso também aumenta o índice de circularidade na maioria das métricas utilizadas para se avaliar a circularidade. E aí a gente já encontra um primeiro ponto interessante entre economia circular e avaliação do ciclo de vida. Porque para a economia circular,
todas essas ações indicam um melhor índice de circularidade. Se eu tomo qualquer uma dessas ações, o meu índice de circularidade melhora. Para a CV, nem sempre isso é verdade. Então, a CV não toma nenhuma dessas características como verdade absoluta. Então, reciclar, via de regra, é uma atitude que vai te reduzir impacto em algumas categorias ambientais, mas pode ser que traga efeitos adversos em outras categorias ambientais. Por que isso ocorre? Porque, normalmente, a avaliação do ciclo de vida, ela avalia diversas categorias de impacto ambiental que estão associadas a emissões de compostos orgânicos voláteis, ao uso da água, a ocupação do solo, aquecimento global, que isso é uma das métricas bastante difundida, toxicidade, eutrofização, acidificação. Então, são vários aspectos ambientais monitorados ou mapeados no estudo comum de avaliação de ciclo de vida, enquanto que as métricas de economia circular, elas estão voltadas a dois aspectos que um estudo de avaliação de ciclo de vida normalmente avalia, que é o uso de combustíveis fósseis, que isso está atrelado a recursos, e o uso de recursos minerais, que a gente está falando de escassez de minerais de maneira geral, né? Ouro, prata, metais, todos aqueles minerais que são escassos. Então, em algum momento, a avaliação do ciclo de vida vai trazer aquela resposta, né? Reciclar sempre é bom? Depende de qual é a situação, qual é o teu cenário, né? Se você está trazendo papelão de um ponto do país para reciclar no outro ponto do país, será que o transporte não vai acabar emitindo mais gases de efeito estufa do que a própria recuperação do material? Será que faz sentido eu estender a vida útil de um produto que consome muito mais energia, enquanto eu tenho produtos com tecnologias mais recentes que consomem menos energia? Até que ponto isso faz sentido? Então, a avaliação do ciclo de vida ela vai colocar algumas pulgas, né, sobre essas verdades absolutas que aumentariam o índice de circularidade quando a gente está falando de economia circular. E aí, para a gente ponderar e avaliar, será que isso é verdade para todos os setores? Será que existe alguns setores em que a economia circular sempre é convergente com a avaliação do ciclo de vida, que a gente possa falar numa máxima, para o setor de construção, a reciclagem, a recuperação sempre é uma coisa boa. Então, a gente mapeou, são 7 setores que foram mapeados, então a gente buscou artigos que identificavam impactos e benefícios das ações de economia circular nesses setores. Então, a gente descreveu, né, o que de fato as ações de circularidade trazem de benefícios, né, e o que de fato é importante a gente prestar atenção, não como um ponto para que não faça isso, não, mas se fizer a reciclagem, que fique atento às distâncias, né? Se fizer a reciclagem de tais produtos, que fique atento ao consumo ou às emissões, ou, na questão dos efluentes, né? Então, cuidar bastante desse setor, dessa cadeia reversa, para que durante esse processo não aconteçam impactos que são maiores que os benefícios. Por conta do tempo, eu não vou detalhar esses 7, mas o white paper é um chamariz ali que a gente escreveu com todo carinho, que conta um pouco dessa história dos 7 setores. Então, o que a gente traz de mensagem final do white paper, né? É que a CV, ela auxilia na identificação de pontos críticos ao longo do ciclo de vida dos produtos, orientando, assim, as melhores estratégias para ações de economia circular, e ela é complementar às métricas de EC, porque ela aborda diversos aspectos ambientais. Então, ela torna uma técnica essencial para a tomada de decisão e a escolha de estratégias de circularidade. E aí, com base nesse white paper, a gente escreveu o nosso position paper, que é o que a rede, no final das contas, pensa sobre a CV economia circular, em quais pontos elas são complementares. Então, assim, de maneira geral, a gente entende que não há dicotomia, e sim complementariedade entre as duas pautas, né? É muito importante as ações de economia circular, mas a CV ela é muito importante, sobretudo, em 2 pontos, né? Uma como ferramenta de diagnóstico. Então, quando a gente fala em circularidade, né? Eu vou tomar alguma ação de circularidade. Por onde eu começo? Por onde eu começo, a CV pode te responder. Né? Um estudo de avaliação do ciclo de vida pode identificar os pontos críticos, identificar, olha, é neste estágio do teu produto
e que os impactos ocorrem, e aqui que você tomar ações de utilizar materiais recicláveis, se isso for uma coisa interessante, ou promover ações de reuso, ou outras ações circulares, aqui nesse ponto, a atuação de circularidade potencializa a redução de impacto ambiental. Em outro momento, após essa ação ser implementada, avaliar se de fato, na prática, isto acabou reduzindo o impacto ambiental do teu produto. Então, a gente entende que a ACV ela funciona como uma ferramenta de diagnóstico antes e após o uso das ações de economia circular, para avaliar por onde eu começo, quais são as ações que aumentam, e após, quando eu tenho já essas ações tomadas. Então, gente, essa era a mensagem bem rápida, assim, para que a gente pudesse esquentar essas apresentações, né, para que a gente pudesse já abrir um pouco a nossa mente para falar um pouco sobre essas duas temáticas, e eu deixo aí a palavra aberta aos próximos palestrantes. Obrigada, Tiago. Já tem algumas observações no chat, se você puder olhar enquanto os outros colegas estão apresentando. A ideia também, esses papers estão disponíveis no site, quem tiver dificuldade de encontrar é na aba de ACV na prática, inclusive ali temos mais de 40 publicações, cases empresariais, né, de aplicação da ACV, e esses 2 papers estão disponíveis, que o Tiago descreveu. Muito obrigada. E agora a gente tem aqui o Giancarlo para falar para a gente dos muitos desafios na construção. Sônia, obrigado pela oportunidade. Vou falar aqui em nome da Duratex. É muito bom poder compartilhar. Na verdade, é uma grande responsabilidade de falar do desafio da construção, não pelo tema, porque eu acho que quem está aqui conhece bem os desafios, mas por dar apenas 10 minutos para falar tanta coisa, né? Já que é uma indústria tão significativa em termos de geração de emprego, assim como em termos de geração de resíduo, de emissão de CO2, enfim. Então, claro que é um baita desafio esse tempo curto. Então, vamos lá, de novo. Meu nome é Giancarlo Tomazin, sou responsável pela área de sustentabilidade e responsabilidade social dentro da Duratex, muito mais ultimamente, né, nos últimos 3, 4 meses, conectado com o tema ESG, para a gente tentar acelerar mais esses projetos e levar essa transversalidade dentro da companhia. Então, vamos lá. Vou começar aqui mostrando esse primeiro slide, né? E quando você pensa, né, para quem não conhece, isso daqui é o Rio de Janeiro. É uma fotografia do Rio de Janeiro há mais de 200 anos atrás, e como é o Rio de Janeiro hoje, né? E quando você olha essa figura, a pergunta que eu faço é quais são os impactos ambientais causados por essa transformação urbana? Aqui fica muito fácil da gente listar, né? Primeiro porque a moradia ela teve ela tem um grande significado hoje, né? E eu já falei bastante até em outras lives que o papel da moradia ela sempre esteve ligado na nossa forma de trabalhar. E quando a gente pensa hoje numa questão de isolamento social, né, o que significa moradia para nós? E tem um peso muito grande também dentro do ecossistema social. Então destaco aqui vários pontos importantes. Primeiro, quando eu olho essa figura aqui de baixo, nessa fotografia de baixo, pensar que para a gente chegar nesse ponto, né, de urbanização, certamente a gente gerou muito resíduo. Acho que quem já visitou algum canteiro de obra, eu faço um convite, tem construtor aqui nessa live, eu faço um convite porque eu acho que o canteiro de obra ele é um desafio para construtoras, ele é um grande aprendizado para quem quer entender sobre impacto ambiental dentro da construção. Segundo, para todos que estão de home office, uma pequena obra gera um grande desconforto, imagina uma grande obra, né? Então a poluição sonora também é um grande responsável. Depois, o consumo de energia, vou falar um pouquinho mais para frente, eu tenho só uma informação mais relevante mais para frente, então não vou dedicar muito tempo aqui, mas a construção civil ela tem um peso muito grande e a gente, dentro de casa ou fora de casa, ou seja, cada vez mais que essa grande macro tendência, que é a urbanização e o crescimento populacional, isso impacta também diretamente no consumo de energia. O desperdício de água, para todos que já esteve próximo de uma crise hídrica, sabe o quanto a gente desperdiça água, eu falo por qualquer um, embora muito do consumo de água ele esteja ainda ligado à agricultura, mas dentro desse setor ainda tem
uma vez que o nosso sistema construtivo ele é ainda muito baseado em concreto, então é um grande desafio para as cimenteiras e para as empresas de concreto. Acho que o Fábio talvez fale um pouquinho pela Votorantim. A mudança em depósitos hídricos naturais. Quem já teve oportunidade até de, infelizmente, assim que acontece, mas quando você tem a construção, geralmente, né, primeiro a urbanização em grandes cidades, a gente conhece bem, mas quando você já teve alguns resorts que eu tive a oportunidade de conhecer, e sempre eu me interesso de como foi feito aquele projeto, e sempre tem uma grande influência no que diz respeito aos recursos hídricos daquela região, né, o que é muito triste. A poluição, né, todo mundo sabe, eu acho que principalmente um tema que está muito em alta, o aquecimento global. Por que a gente fala de tudo isso, né? Então, eu trouxe vários pontos ali e eu trouxe também aqui nesse próximo slide os limites planetários. Isso é uma discussão que tem sido muito comum, porque dentro desses 9 limites planetários a gente está em alerta aqui em 4, né? E quando a gente olha a construção civil, ela fala diretamente com algum desses 9 e principalmente com esses 4 aqui, quando eu olho uso da terra, perda da biodiversidade e mudança climática. E mudança climática a gente sabe que tem sido um tema muito importante. Para quem quer entender um pouco mais o que tem sido feito ou como pode ser feito e como a gente consegue mitigar todo esse impacto, né? Você vê que aqui tem a acidificação dos oceanos, a poluição química, enfim, né? A retirada de água doce, a poluição do ar, são vários temas, né? Esse livro é uma literatura muito interessante, eu li recentemente, no começo desse ano. É uma forma de você conectar esses limites planetários a uma nova economia, uma economia mais regenerativa, e a gente tem um papel muito grande aqui dentro do setor da construção por várias razões. Primeiro porque a gente representa aproximadamente 7% de todas as emissões globais, mas é uma indústria que emprega muito, é uma indústria que ela é um grande medidor também econômico, né? Então, esse grupo aqui, tem uma grande responsabilidade de poder transformar isso e influenciar toda essa cadeia. E aqui eu trago mais alguns dados, né? 40% das emissões dos gases de efeito estufa relacionados à energia vem do setor da construção de novos edifícios. A extração e processamento de recursos naturais representam mais de 90% da perda global de biodiversidade do estresse hídrico. E, por fim, 54% dos resíduos do mundo vêm do setor da construção civil. Então, quando eu olho aquele primeiro slide ali, né, a gente está recebendo uns decretos por estado para a gente compensar as emissões de embalagens. É claro que isso é um começo, né, mas falar de embalagem ainda é muito tímido, né? Então, a gente já está falando aqui de economia circular, falando de ACV, tudo isso são partes que compõem um grande pacotão desse grande desafio daqueles itens que eu apresentei logo no começo. Agora, quando eu olho essa fotografia e penso nos impactos sociais que essa transformação urbana tem, né, o que a gente traz aqui da realidade do Brasil? Primeiro, déficit habitacional, 8 milhões. Segundo, 11 milhões de moradia em condições precárias. Terceiro, 41% do déficit habitacional, ele está em famílias que têm até um salário mínimo de renda. Depois, 91% com renda de até 3 salários mínimos, né? Então, quando você pensa em todo esse impacto e vê que é quase 100%, né? 91% em famílias com renda de até 3 salários mínimos, é um número muito assustador. E aí, por fim, 8,5 milhões de moradias em áreas como dessa foto aqui do lado esquerdo, né? Que está, do que a gente diz, em risco. Então, do aspecto de vista ambiental, a gente tem uma série de desafios. Do ponto de vista social, também são vários desafios. Isso daqui é uma foto de semana passada aqui na cidade de São Paulo. O MTST fez uma manifestação por moradia lá no Palácio do Governo. Não teve muita repercussão, por incrível que pareça, mas existe uma perspectiva de que até 2030, ou seja, nos próximos 8, 9 anos, a demanda por moradia será de 30 milhões. E hoje já tem reivindicação por isso, né? Então, quando eu penso naquele desafio ambiental, quando eu penso nesse desafio social e que a gente ainda está longe de resolver esse grande problema, não só de déficit habitacional, mas também desses desafios da construção, de novo, faz com que a gente, esse grupo aqui, tenha responsabilidade por mudar, por influenciar
e por buscar novas soluções, né? Então, quando a gente pensa na salubridade do lar, né, eu gosto de trazer esse dado do SUS, mas quando a gente pensa na salubridade do lar e da importância que o lar tem dentro desse ecossistema social, até 2019, ou seja, até um pouco antes da pandemia, a quarta causa de maior número de internações no SUS estava relacionada a alguma doença respiratória. E desses total de casos de doenças respiratórias, um pouquinho mais de um terço, 36%, eram causados por mofo, né? E muito desse mofo vem não posso nem falar qualidade, mas da insalubridade desses lares. Ou seja, de novo, né? Um grande desafio ambiental, mas também um grande desafio social. Então, como a gente poderia mitigar isso, né? Uma aproximação da iniciativa das empresas, né, por trazer mais soluções de iniciativa público-privada, as empresas trabalharem numa estratégia social que busca trazer uma solução não só interno, mas que ele tem um olhar muito estratégico para o S externo. A gente tem muitos empreendedores no Brasil, por incrível que pareça, mas o Brasil é um país que gosta muito de empreender e geralmente esses empreendedores, às vezes eles nem sabem que eles são empreendedores, vêm de classes mais baixas, porque o que resta para ele é empreender, devido à sua desqualificação educacional. Então, as empresas se conectar mais com o empreendedorismo social talvez seja um caminho também. E aí a criação de redes colaborativas, como muitas das empresas aqui já participam, né, onde tem uma grande mescla entre novas empresas, startups, ONGs, governo e as grandes corporações para buscar uma solução e atender essa classe, esse grande oceano azul, que é a classe C, D e E, e que compõe a grande maioria dessas famílias vulneráveis, né? Depois eu trago esse I, né? Eu falei de ambiental, social, agora do aspecto de inovação, também é um grande desafio. Esse slide é muito batido, né? Para quem não sabe, em 2016, né, 15 para 16, a McKinsey fez uma análise em termos de digitalização de vários segmentos de indústria. A construção ele subiu aqui, tá errado. É para ficar um pouquinho para baixo aqui. E vergonhosamente o nosso setor ele é o penúltimo em digitalizar, em aplicar novas tecnologias, né? Então, e o curioso é que são indústrias, né, quando a gente olha a construção e a agricultura, são indústrias milenares, né? A gente assenta bloco há muitos anos, mas a gente pouco colocou tecnologia nesse sentido, principalmente quando você compara com outras indústrias no pós-guerra, a gente colocou muita pouca tecnologia, né? Então, a gente tem esse título aqui bastante vergonhoso, e, de novo, é a nossa responsabilidade mudar. Então, quando a gente olha a evolução das Construtechs nesse setor, aí tem um dado muito curioso e eu vejo que é uma grande luz no fim do túnel, né? Esse era o mapa das Construtechs em 2017, eram 200 startups. Em 2018, a gente saltou para aproximadamente 350. Depois, em 2019, 500 startups. Em 2020, 720 startups. E agora o mais recente, publicado no finalzinho de maio, começo de junho, pela Terracota Ventures, aproximadamente 820 startups. Eu acho que aí vem a grande mensagem, né? As empresas, acho que o setor, primeiro, ele acordou, principalmente aprendendo em como outros setores eles agregam tecnologia e digitalizam os seus processos. Então, é muito bom a gente poder olhar para o lado e poder, de uma certa forma, copiar o que outros segmentos têm feito. Outro ponto a gente não pode, é nossa responsabilidade, de novo, né? Então, se a informação está na nossa mão, não vai valer nada se a gente não utilizar essa informação em prol da indústria, em prol do setor. Então, acho que a cadeia inteira está muito mais atenta, muito mais antenada e muito mais ligada, né? E, principalmente, em 2017, a gente enfrentava uma grande crise no setor da construção civil, né? 15, 16, 17. Havia uma grande expectativa no ano de 2018, o setor ele respondeu em 18, 19, havia uma expectativa maior ainda em 2020 e vem a pandemia, e eu acho que o isolamento social, todas essas questões do ecossistema social que compõe a habitação principalmente, trouxe um grande resultado para a indústria, né? Mas o ponto aqui é que são nesses momentos de dificuldade de crise que vêm as maiores disrupções. Então, e é por isso que eu trouxe essa análise aqui muito simples, né? Primeiro que o ecossistema ele cresceu 235%, então está muito forte, tem muita pessoa engajada, são muitas ideias.
E quando você olha aquele mapa das Construtechs, você vê que ele é super categorizado. Então, você tem desde a aplicação de tecnologia para fazer análise em fachada, até de compra e venda, aluguel, uso de materiais, enfim. Então, o setor está muito, muito forte nesse sentido. A Terracota mesmo anunciou recentemente que quer investir 100 milhões em Construtex e Proptex. A Duratex, com muito orgulho, a gente também anunciou recentemente, há 2 semanas atrás, o fundo de CVC, né, de 100 milhões de reais. A Gerdau já tem um fundo de CVC de 80 milhões. Acho que isso é uma grande resposta que algumas empresas têm dado para esses desafios, né? E aí, por fim, como inovar mais, né? As empresas olharem a transformação digital como uma alavanca estratégica, colocar isso dentro da sua cultura, utilizar métricas, atuar dentro desse ecossistema e hubs, fazer um acompanhamento do mercado. E aí, para finalizar, de novo, 10 minutos é muito pouco, né? Muito tema aqui para falar. Eu costumo brincar dos 3 Cs da mudança, né? E aí a pergunta que eu faço é se a empresa de vocês... 2 perguntas que eu faço, né? O que significaria se hoje a empresa de vocês não existisse mais? Vamos supor, eu sempre reflito no... Vamos supor que a Duratex amanhã ela morreu, né? Qual seria a grande perda para o mundo, né, se a Duratex morresse amanhã? Né? Então, trago essa mesma reflexão para vocês. E segundo... a estratégia da companhia de vocês, de uma certa forma, responde a todos esses desafios, né? Responde, de uma certa forma, aos desafios ambientais, aos desafios sociais e aos desafios de inovação, né? Está aplicando recurso, alocando recurso para que a gente tenha um setor muito mais produtivo, um setor muito mais que gera menos resíduo, com muito mais tecnologia embarcada, né? Se não, eu gosto de trazer essa provocação dos 3 Cs da mudança. A gente costuma mudar de 3 formas, né? O primeiro é por convicção, quando você acredita de fato que aquilo vai trazer um grande benefício, e você pode ter essa convicção ou por estudo, ou por ciência, ou por ver alguém do seu lado fazendo. O segundo é por conveniência, então, da mesma forma, você olha para o lado, vê que as pessoas estão fazendo a mudança, fala, acho uma boa eu seguir o que eles estão fazendo. Ou, por fim, quando você de fato não acredita e você começa a ficar um pouco constrangido e você começa a ficar para trás. Então, trago essa reflexão aqui para vocês, agradeço o espaço. E, de novo, está na nossa mão, pessoal. Acho que isso é o mais legal de trabalhar nesse setor com tanto desafio. Se não tem tecnologia, vamos aplicar. Se tem coisas que outros setores estão fazendo, vamos copiar. Mas eu acho que o grande barato aqui são as dezenas e inúmeras de oportunidades que esse setor tem. Isso que dá graça de trabalhar nesse setor. Obrigado, pessoal. Obrigada, Giancarlo. Realmente um mega desafio falar em 10 minutos. Agora a gente tem o Fábio Cirilo, da Votorantim Cimentos, compartilhando conosco a sua experiência de como a ACV e a economia circular se mostraram complementares na gestão da empresa. Perfeito, Sônia. Obrigado pela apresentação. Acho que todos aí já estão vendo minha tela. Obrigado por todos que estão aqui, pela disponibilidade aí para a gente conversar um pouquinho. A ideia é realmente a gente mostrar um pouco, né, até reforçar um pouco dos pontos aí que o Giancarlo trouxe, e trazer um pouco da experiência que a gente teve, né, nesses 2 temas. Acho que todo mundo conhece a Votorantim, né, mas mais para dar um panorama geral, a gente é super conhecido aqui no Brasil, mas a gente tem uma operação também, né, em 11 países, na Espanha, Turquia, Tunísia, Marrocos, Estados Unidos, Canadá. Uma das maiores empresas, né, de material de construção do mundo e com um desafio super relevante, né, tanto quanto indústria de cimento e dessa cadeia, né, da indústria de construção. Então, eu acho que o Giancarlo trouxe muito bem, né, quando a gente fala da indústria da construção, na verdade a gente está falando de construir o indispensável, né, na vida cotidiana, né? A gente está falando de construir casa, escola, hospital, né, toda a infraestrutura de transporte, infraestrutura de água limpa, saneamento, né, energia. Quer dizer, basicamente tudo, né, da infraestrutura básica do nosso dia a dia aí tem uma correlação muito forte com o bem-estar, né, social. A gente sabe que tem países que ainda têm taxas, né, de urbanização e crescimento populacional muito altas, né? Existe um número aí de que 200 mil pessoas são adicionadas todos os dias às cidades, né? Seja por urbanização,
seja por aumento da população. A gente está falando mais ou menos de ter que construir uma cidade como Paris por semana, né? Esse é o ritmo da urbanização e crescimento populacional no mundo. Então, é claro que isso traz, né, diversos desafios, né? Uma indústria indispensável, principalmente nesses novos cenários, né, de mudanças climáticas, de eventos extremos, cada vez mais, né, essa indústria tem um papel relevante em como que a gente constrói, né, para um sistema que se adapte a essas mudanças que a gente vai enfrentar, né? É fato, mudança climática vem, por mais que a gente, né, tenha esforços aí significativos em reduzir as emissões, por mais que a gente bata as metas do Acordo de Paris, ainda o que é um desafio grande, né? Especificamente até para o nosso setor, as mudanças virão, né? A gente já está sentindo os efeitos de alguma dessas coisas, até essa crise hídrica, né, que a gente está vendo de novo em São Paulo, os preços de, né, toda a questão aí de risco de suprimento de energia e tal, isso tem muito a ver também com mudança climática, então, sem falar, né, em todo o resto que pode vir, subida do nível dos mares, secas, né, então o impacto é realmente bastante grande, né, e aí Giancarlo trouxe um pouco também, né, a indústria da construção hoje é a maior consumidora de recursos naturais do planeta, né, basicamente é isso, né, só o concreto é o segundo material mais consumido do mundo depois da água, né, então, basta olhar à nossa volta, né, a gente vai ver o quanto essa indústria está presente, né, no nosso dia a dia. Então, toda a questão, né, do consumo de energia, gás de efeito estufa, da geração de resíduos, né, a gente tem muito, de fato, a ganhar em eficiência nessa indústria. Então, de fato, para a gente alinhar essa indústria, né, ao Acordo de Paris, né, a um mundo carbono zero, a gente vai ter que trabalhar realmente junto em todos os elos dessa cadeia, né, buscando otimizar a eficiência, reduzir, né, os resíduos que a gente gera e, de fato buscar tecnologia aí para produzir um material com muito menos carbono do que a gente tem hoje, né? Quando a gente olha para a CV, né, como que a CV pode ajudar a gente? Isso é super relevante, porque a CV na indústria da construção é fundamental, né? A gente fez um estudo, né, olhando para o ACV especificamente do cimento, né? E quando a gente olha para o cimento, para o processo de produção do cimento especificamente, 95% do impacto ambiental, né, relacionado a essa produção são impactos diretos, né? Aqui eu trouxe efeito estufa, que talvez de fato seja o maior gargalo, né, da indústria de cimento, e aí, basicamente, aqui nesse slide, né, a gente pode ver que boa parte, né, da nossa emissão, ela vem aqui do que a gente está chamando de clinker, ou seja, é uma emissão oriunda e inerente do processo de produção do cimento, tá? Que é o próprio calcário, quando aquecido, ele libera CO2, né? O calcário, eu nunca tinha feito essa reflexão antes de trabalhar, né, na indústria do cimento, mas o calcário também é um recurso fóssil, né? Ele é restos de conchas e animais marinhos que foram se acumulando, né, nos oceanos ao longo dos milhares e milhões de anos aí, e isso é a matéria-prima básica para o cimento, né? E não tem nada tão abundante no mundo e disponível, né, e barato quanto o calcário que vá substituir esse material para a produção de cimento nos volumes que a sociedade ainda demanda, né, em função de gap de infraestrutura. E aí, e uma outra parte importante da nossa emissão que vem do consumo térmico, né, da energia que a gente consome para operar esse forno a mais ou menos 1.500 graus e produzir o cimento. Então, boa parte do impacto está dentro de casa, né, na fronteira. Quando a gente olha para fora, né, a gente vê muito a questão aí de transporte, né, principalmente o coque, que é a nossa principal matéria-prima, e transporte de produtos acabados, né? Então, né, ele é muito para dentro de casa mesmo. O que a gente pode fazer para otimizar esse processo produtivo? E aí a ideia é eu trazer um pouquinho do que a gente já está fazendo e para fora, né? Assim, o papel, estender esse olhar, né? Porque quando a gente olha, talvez o impacto do concreto até a sua produção,
ele tem uma pegada de carbono alta, né? Mas aí quando você começa a considerar a durabilidade desse concreto, né? O quanto ele pode ser eficaz em termos de isolamento térmico dessas residências, né? E quanto ele economiza energia para aquecer ou resfriar um ambiente, né? A questão da durabilidade que eu trouxe, outras características deles, ele acaba se pagando, né? Esse impacto maior para produzir acaba se pagando ao longo do ciclo de vida, né? A gente tem alguns estudos de ACV também que mostram um pouco dessa comparação, né? Até o fim da vida do concreto. E aí, claro, né? Economia circular já é bastante parte, né, do que a gente faz. A gente montou até esse infográfico para mostrar um pouquinho de onde estão as práticas de economia circular, e elas, né, têm uma sinergia muito positiva para a gente consegue reduzir bastante impacto ambiental do nosso processo produtivo, usando subproduto de outras indústrias. Então, aqui, né, no centro aqui desse slide, a gente tem o processo, né, o que está dentro de casa mesmo, desde a mineração, né? Na mineração, a gente separa o calcário, que ele é bom para fazer cimento. Uma parte desse calcário, às vezes ele tem um teor muito alto de magnésio ou de algum outro mineral que não é propício para a produção de cimento, mas que é um excelente material para o campo, né, como calcário agrícola. Antes esse material ele ficava acumulado, né, em pilhas de estéril. Hoje esse material ele passa por um processo, né, de moagem, e isso vira calcário agrícola, né? A gente tem uma unidade de negócio focada em calcário agrícola, que é justamente para aproveitar isso que era, né, um resíduo no nosso processo, como um material de alto valor agregado no campo e que ajuda, né, também nesse processo aqui, melhora a produtividade do campo, enfim. Aí, quando a gente olha, né, justamente para o campo, você sempre tem ali o produto, mas você sempre tem um subproduto, né, uma casca de arroz, um caroço de açaí, uma palha de cana, alguma coisa que não tem valor ali no campo, mas para a gente tem um valor fundamental como matéria-prima, como combustível para o nosso processo produtivo, né? Então, a gente pega esses resíduos. Hoje a gente consome boa parte do combustível que a gente usa nos nossos fornos são com base em resíduo, né? E biomassa tem um valor super interessante para a gente por conta de ser um combustível de emissão zero, né? Pneu no fim de vida também, né? Em vez desses materiais irem parar em aterro, ficar acumulando aqui, inclusive, né, problemas de saúde pública relacionados à dengue, etc. Esse material ele também ele vira energia no nosso forno, né? Resíduo de outras indústrias, né? E até resíduos sólidos urbanos. É uma agenda que tem avançado muito no Brasil, na Europa isso já é muito difundido. Então, de novo, né, em vez desses resíduos eles irem para um aterro, né, a ideia é que eles passem por uma triagem, tudo que pode ser reciclado realmente tem mais valor como reciclagem, o plástico que está limpo, o papel que está limpo, sai para reciclável, até financeiramente ele tem um valor superior. E o que não pode ser reciclado, né, que de outra forma iria parar num aterro, iria gerar metano, a gente transforma em combustível e substitui o combustível fóssil que a gente usa aqui no forno. Então, hoje, a gente consome mais ou menos uns 23% de toda a energia que a gente usa no nosso forno é com base em resíduo, e a ideia é que a gente suba isso para mais de 50% até 2030, tá? Esse está um pouco dos nossos compromissos aí com a questão, né, de mudanças climáticas. É uma alavanca super importante para a gente. Outra alavanca também que tem muito a ver com economia circular é a questão do uso de subprodutos como matéria-prima mesmo, né? Então, depois que o cimento que passa aqui pelo forno, né, o calcário, a gente tem o que a gente chama de clinker, que é a matéria-prima básica do cimento. Esse clinker a gente vai moer de novo e aí é o que a gente conhece como cimento. Nessa etapa de moagem, a gente consegue adicionar aqui escórias e cinzas, né, da indústria termoelétrica, escória da indústria siderúrgica, né? São materiais também que não teriam outra aplicação, né, iriam parar em aterro, e a gente faz esse uso como matéria-prima, ela substitui parte do clinker que eu estou usando. Então, é um subproduto que reduz bastante a minha pegada ambiental, porque a minha maior pegada está aqui no forno, né? Quando eu substituo cimentos no mercado que você tem até 70% de escória na composição desses cimentos, né? Que é o caso do CP3. Né? Então, você basicamente está reduzindo a pegada aí desse cimento em 70%. Né?
E aí você tem esse produto final, que vai ser transformado muitas vezes em concreto. No concreto a gente tem diversas práticas também para reaproveitar o concreto que volta, né? Sempre tem um lastro aqui nessa betoneira que acaba voltando e a gente estimula, né? E tem metas para que a gente torne quase que 100%, né? A gente evite essa geração de resíduo. Geração de calor também desse forno. Esse forno ele perde, né? A gente ainda emite um gás quente. A gente tem um sistema lá na Tunísia que a gente vem buscando aí desenvolver aqui no Brasil, também em outros países, onde a gente usa esse calor residual para gerar energia elétrica e abastecer a fábrica. A gente chega a gerar 30% da energia elétrica para a fábrica usando esse calor residual, né? Então, são algumas das práticas aí de economia circular que a gente tem. Quando a gente olha para os desafios, né, de como expandir esse olhar de economia circular, a gente fala muito de resíduos de construção, né? Eu acho que assim, existem diversas oportunidades. Eu tive a chance de conversar com uma pessoa do Japão, né, que trabalha com cimento concreto lá. No Japão, 99% do resíduo da construção, né, do concreto, volta, né, é reciclado. Aqui no Brasil, a gente nem tem estatística direito para saber exatamente quanto, mas é um número muito inferior. A gente tem um potencial gigantesco realmente para reaproveitar esses resíduos e reduzindo a pegada dessa indústria, né? Para dar um exemplo também, né, do coprocessamento, o que a gente faz? Esse é um projeto bastante emblemático que a gente tem numa fábrica nossa lá no Pará, onde a gente usa caroço de açaí, né, como combustível. Hoje o número é até maior, a gente está suprindo aí quase 50% do consumo de energia da fábrica, né, do consumo de combustível, é caroço de açaí. Né, o Pará é um estado que, além de ter um consumo alto, né, interno de açaí, exporta para o mundo inteiro. 80% do fruto em massa é caroço, né, só 20% é a polpa. Então, tudo isso daqui ia parar, né, em aterro. Hoje a gente traz esse material para dentro da fábrica, faz um tratamento, uma pré-secagem e usa isso como combustível. Essa prática reduz aí quase 100 mil toneladas de carbono ano lá na fábrica de Primavera. E se a gente fosse contar, né, o carbono evitado no aterro, né, caso esse caroço estivesse virando metano em aterro, a gente está falando de mais 200 mil toneladas de CO2 por ano, né, com esse olhar indireto. Fábio, Diga lá, Sônia. você não respira. Eu estou correndo aqui, eu sei que a gente já está atrasado, né? Sim, sim. E É o dá último de slide. escutar você correndo, porque eu tenho certeza que as pessoas querem te fazer perguntas, mas, Mas diga enfim, lá. Eu estou no último slide, eu gentilmente, já paro aqui e a gente abre. tá bom. Tá bom? E aí, aqui, mais para mostrar também como a gente usa, né, a ACV para esse olhar, né, além da nossa fronteira, né, além do nosso escopo 1, além do nosso processo produtivo, né? Esse é um exemplo, é um estudo, já tem vários estudos desses, tem um estudo do MIT que mostra esse efeito, né? Que um caminhão, quando ele roda numa estrada de concreto, ele gasta menos combustível do que quando ele roda numa estrada de asfalto, em função da deflexão desse pavimento, né? O pavimento de concreto é um pavimento rígido e o pavimento de asfalto é considerado um pavimento flexível, né? Então, quando você coloca na conta, né, construir uma estrada de concreto versus uma estrada de asfalto, num primeiro momento, né, de matérias-primas e tal, a pegada de carbono é um pouco superior aqui no caso do concreto. Mas quando você coloca na conta, né, toda a durabilidade dessas estradas, né? A não necessidade de manutenção aqui, né? Que no caso do asfalto a gente conhece bem, né? Toda a questão de manutenção. Essa questão do efeito no consumo de combustível dos caminhões, né? Acaba sendo uma tecnologia muito mais eficiente, né? E aí a gente fez alguns cálculos aí para mostrar quantos milhões de toneladas a gente poderia evitar, né? Caso o Brasil tivesse mais estradas em concreto, né? Bom, Sônia, paro por aqui. Essa é um pouco da abordagem. Obrigado, fico super à disposição aí para as perguntas. Obrigada, Fábio. E desculpa aí ter te cortado na Imagina. inspiração. Agora a gente dá aqui a palavra ao nosso querido Luiz Felipe, da ArcelorMittal, para falar de uma plataforma colaborativa na construção. Vamos lá.
Sônia, obrigado. Já estão vendo a minha tela? Sim, sim. Tá ok. Bom, queria agradecer, Sônia, Léo, pelo convite, né, para falar um pouquinho sobre o Stelligence, que é uma metodologia que a gente já vem aplicando, né, desde agosto de 2019. A Sônia nos ajudou lá no começo do lançamento dessa plataforma, né, lá na Concrete Show. A gente ainda se aglomerando naquele período, né, e agora estamos aqui de forma virtual. Bom, o Stelligence ele evoluiu bastante aí nesses últimos 1 ano e meio. A gente teve uma série de aprendizados na aplicação dessa metodologia, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês como que ela surgiu, como que evoluiu, né? A ArcelorMittal vem trabalhando, né, com vendas técnicas e com soluções técnicas com os nossos clientes há bastante tempo. E a gente até construiu ao longo desse tempo uma pirâmide de desenvolvimentos técnicos, né, onde a gente tem ali na base a engenharia de aplicação, onde a gente desenvolve um produto ou um serviço específico, a engenharia e inovação, que trabalha mais em estudos estruturais, na parte de aplicação de BIM, fazendo alguns comparativos de aplicações, e o Stelligence foi uma metodologia que foi desenvolvida na Europa, né, pela ArcelorMittal na Europa, e a gente está com esse papel de nacionalizar ela, já vem nacionalizando ao longo desse período, onde a gente tem uma avaliação completa de diversos sistemas construtivos com avaliações não só econômicas, estruturais, mas também térmicas, ambientais e energéticas para desenvolver a aplicação de uma solução que a gente chama best in class. Bom, como eu já falei, teve essa evolução ao longo do período, né, onde a gente tem a simples comparativo de alguns atributos, como energia, CO2, o próprio LCA ele vem evoluindo, aparecendo bastante, e esse comparativo do Stelligence, como eu falei, ele tem esse perfil de comparar todos esses critérios, o econômico, o social e o ambiental. Então, essa metodologia é uma filosofia de aplicação para fazer uma análise, já que a ArcelorMittal tem um portfólio bastante completo. E um primeiro passo que a ArcelorMittal deu no sentido de auxiliar nesse processo de aplicação do Stelligence foi a emissão de declarações ambientais de produtos, né, os nossos EPDs. Então, a nossa declaração ambiental de produto ela foi emitida já tem algum tempo. A gente tem de vários produtos, né, além dos vergalhões, telas treliças, pregos, arames, bobinas, que elas conseguem aí trazer uma pontuação diferenciada em algumas certificações ambientais, como a própria certificação LEED. Como comentei, alguns critérios ambientais, econômicos e sociais, cada um deles tem formas de medir, tem bases comparativas, né, na parte ambiental, a eficiência energética, o consumo de recursos naturais, emissões nocivas, potenciais de reutilização e reciclagem. Na parte econômica, que essa, em geral, tem o maior peso aí ainda na construção, principalmente aqui no Brasil, né? O custo, ele ainda, muitas vezes, é o fator decisivo, mas a gente tem também a própria velocidade da construção, a qualidade da construção, que aí conversa bastante com a questão de produtividade, que também é uma outra dor que a construção civil tem, como já foi inclusive falado pelo próprio Giancarlo, né? E na parte social a gente tem critérios como conforto térmico, acústico, flexibilidade de design, segurança e incômodo do processo de construção. Então, como eu comentei, a gente tem um portfólio muito extenso, né, a ArcelorMittal, portfólio esse que tem soluções, inclusive, concorrentes, onde a gente aplica essas diversas soluções dentro de um projeto e compara os desempenhos delas, né, em cada aplicação. Então, cada aplicação ela vai ter um desempenho melhor, cada produto vai ter um desempenho melhor em uma aplicação diferente, e vai ter um desempenho melhor considerando que critério, né, que a gente está falando, é o econômico, é o ambiental, é o social. Então, esse aspecto é muito relevante para a comparação e para a metodologia do Stelligence, né? E com isso a gente conta, além da equipe técnica interna, né, um apoio externo de algumas empresas que eventualmente a gente trabalha em conjunto, como o Produtímetro, o professor Biraci Spinelli, o CTE, né, que ajudou a gente na definição de alguns parâmetros, né? Algumas empresas externas, como a Impacto, né?
Então, é uma avaliação que não é só da ArcelorMittal muitas vezes, é uma contribuição de diversos agentes para chegar numa solução definida, né? A gente tem, como comentei, esses produtos, eles podem trazer benefícios nesses diversos segmentos, né? A questão, por exemplo, do Dramix, a fibra metálica pode trazer benefícios aumentando a qualidade de construção, aumentando o controle de fissuração. Se a gente está trabalhando em soluções dentro de contenções, né? A gente tem armaduras prontas com formas incorporadas que podem, inclusive, reduzir o risco de acidentes, já que você vai receber uma armadura já pré-montada, uma armação pré-montada para a obra, com a forma incorporada, você reduz o tempo homem-hora dentro do local, reduzindo o risco de acidentes e levando essa montagem para um ambiente controlado, que é uma indústria. As nossas estacas pranchas da ArcelorMittal Projects, ela pode reduzir os prazos de obra, né? Ou até mesmo a gente pode considerar a estaca prancha como um produto que promove a circularidade, já que a gente pode, inclusive, locar essas estacas pranchas em algumas aplicações, né? Então, o produto vai e volta para a ArcelorMittal, podendo ser reutilizado. A própria estrutura, a gente tem elementos pré-montados que aumentam a produtividade, estruturas mistas, né, com a aplicação de aços de alto desempenho, podem aumentar a flexibilidade arquitetônica, né, e assim como a proteção, por exemplo, dentro das lajes, que ela pode reduzir o espaçamento, reduzir a dimensão das vigas, por exemplo, de reduzir a altura de vigas e dar maior espaço livre para aquele empreendimento, e você pode ter aquele empreendimento sendo reaproveitado no futuro, aí considerando o maior tempo de vida daquele empreendimento, para outras aplicações, relocando espaços, mudando aplicações de paredes e tudo mais. As próprias declarações ambientais de produto, né, que elas trazem uma transparência no que a gente comercializa. Na parte de fechamentos, temos também soluções como os painéis sanduíche, né, painel termoisolante, onde aumenta o conforto térmico, o conforto e o consumo energético daquele local, considerando, dependendo do local onde você vai ter uma inércia térmica maior ou menor, os painéis podem ter um desempenho diferenciado, como o Global Roof, né, que a gente tem comercializado pela Perfilor, que é uma empresa do grupo, que tem um desempenho bem interessante. Ou na parte de vedação, quando a gente fala de soluções leves, como o Light Steel Frame ou o MUFOR, aumentando a qualidade aí das nossas alvenarias. Aqui eu trouxe dois exemplos bem rapidamente, um case de galpão industrial, onde a gente tem o que a gente chama do baseline, que é a solução que, em geral, é aplicada no mercado, que um cliente ele pode aplicar eventualmente, onde tem soluções com formas de madeira, tela soldada, estrutura treliçada, entre outros. E aqui na direita a gente tem a solução que a gente chama de best in class, que a gente aplica diversas soluções, combina várias soluções e a gente chega nessa solução aqui que a gente chama de best in class. E por quê? A gente tem aqui benefícios econômicos, né? 11% de redução de custos nesse sistema best in class, 3% de consumo energético na parte ambiental, até 100 toneladas de CO2, até 11% de redução em impactos ambientais, até 37 pontos gerados na certificação LEED, e na parte social, a possibilidade de aumentar 40% do vão e aumento do desempenho térmico com 14% de economia de energia. Um outro case que a gente fez mais recentemente foi na aplicação de um edifício garagem, onde a gente aplicou inicialmente o projeto, a gente considerou como pré-moldada, e tem algumas soluções de lajes nervuradas, unidirecionais com formas plásticas, sistema bubble deck, né, as bolas de plástico dentro das lajes de concreto e estruturas mistas. E aí, combinando diversas soluções de vigas, lajes, cercamentos, pilares, além de pisos e fundações. E aqui a gente tem uma base comparativa, né, que tem um comparativo econômico. A gente pegou o que, nesse caso, o cliente tinha como mais relevante em termos de base comparativa, que era a questão econômica, obviamente, a parte ambiental, a emissão de CO2, e na parte ambiental também o consumo de água. Então, a gente tem o baseline, que é a solução para moldado de concreto, que a gente considerou. Aqui alguns destaques, né, o concreto com o sistema PavPlus, que é um sistema desenvolvido pela Impacto com formas plásticas, e o destaque da solução mista com o Steel Deck, né? Então, essa é uma solução metálica com aço e concreto,
onde ela possuiu aqui, você pode ver que a primeira, né, do Pavel Plus, uma redução na parte econômica, uma redução significativa de custos, e uma redução também de emissão de CO2 e água. E aqui a gente tem no final uma solução em steel deck, onde ficou, em termos de custo, 7% mais elevado, porém ela foi a solução ambientalmente que teve uma maior redução comparativa com a solução de pré-moldado. Então, o que é melhor? Vale muito do que o cliente está falando, né? Por outro lado, o pré-moldado não está aqui nesse gráfico, ele já ficou com uma certa vantagem em termos de prazo de obra. Então, são muitos critérios que influenciam no processo decisório de uma estrutura, né? E dependendo do que o cliente, do que a construtora está aplicando, ela vai tomar como critério de definição um desses o que mais interessar, né? Aqui dando um zoom, né, um sistema do Pavel Plus, que é um sistema, como eu falei, concreto moldado em loco, com formas plásticas, formas essas alugadas, né, alugáveis. Então, também tem um aspecto aí de circularidade e reciclabilidade, né? As formas plásticas, elas são alugadas em geral e recicláveis, né? Depois se houver alguma quebra, é possível consertar e também reciclá-las, né? Felipe, oi? Desculpa, eu sou a chata que tenta ser charmosa, dizendo que estamos já bem comprometidos com o tempo. Tá ok, já falta só mais 2 slides aqui. Aqui Obrigada. é só dando um zoom em cada uma dessas soluções. O steel deck, como eu comentei, com solução metálica e mista, né, aço e concreto. Bom, aqui tem os links que a gente pode deixar para vocês para acessarem depois com mais informações do Stelligent. E só compartilhar um último lançamento que a gente teve na semana passada, que foi do aço CA50 SAR, um aço de maior resistência, com 700 MPa de resistência a escoamento, onde a gente já tem algumas propostas de economia no processo construtivo de até 25% em fundações e 10% em pilares, né? Então, é um aço de maior resistência a escoamento, ele atende às normas da 7480 e que também a gente promove, a gente quer vender menos aço com a aplicação dessa solução. A tendência é reduzir a aplicação do aço mesmo, desmaterializar o processo da construção e, obviamente, ter ganhos aí na parte de produtividade e sustentabilidade. Então, era isso. Obrigado, Sônia, mais uma vez. Obrigado a todos. Estou à disposição para dúvidas. Obrigada, Felipe. Agora, o grande momento do evento é a moderação por Yuki, Cabe, da Braskem, dos nossos convidados, debatedores do Green Building Council e da Tegra Incorporadora. Muito obrigada. Yuki, você está mudo. Ah! Verdade. Muito obrigado, Sônia. É realmente um prazer estar aqui. Eu queria dar boas-vindas aos nossos convidados, tanto do Green Building Council quanto da Tegra. E no interesse de ganharmos um pouco de tempo, eu gostaria de passar diretamente a palavra para eles, para que se apresentassem brevemente, e logo em seguida nós já vamos propor 2 temas de discussão para que a gente possa ter um pouquinho de troca, um pouquinho de polêmica, no bom sentido, da gente conseguir se aprofundar um pouco nesse tema das diferenças e complementaridades da CVI e economia circular. Tá? Então, por favor. A Maíra primeiro. É isso, Sônia? Sônia? Estava no mudo, perdão. Sim, por favor, Maíra. Então vamos lá. Maíra, por favor, se apresente e nos conte um pouco sobre você e sobre o Green Building Council. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, agradeço a Sônia e a rede do ACV. É muito importante eventos como esse para a gente conseguir discutir com uma rede toda colaborativa, né, e avançar em temáticas de tanta importância como a análise do ciclo de vida. Para aqueles que não conhecem, eu sou a Maíra, né, do GBC Brasil, trabalho no GBC já há 7 anos, né, desenvolvendo esse mercado aqui no Brasil, sou também professora de pós-graduação,
nessa área de sustentabilidade na Universidade do Mackenzie, do INBEC. Tenho mestrado na área aqui no Brasil e na Espanha. Apresentando um pouquinho o Green Building Council Brasil, nós somos uma organização supranacional, né, são 80 GBCs espalhados no mundo todo, e a nossa missão aqui no Brasil é acelerar a transformação da indústria da construção civil e da sociedade, usando as forças de mercado para a gente construir e operar edificações que visam sempre o equilíbrio, né, entre o impacto, redução dos impactos ambientais, viabilidade econômica e benefícios sociais, pensando nas próximas gerações, inclusive. Então, o GBC é uma organização, né, são cerca de 600 empresas associadas à nossa organização, a gente trabalha com toda essa rede colaborativa, inclusive várias das empresas que apresentaram aqui hoje, né, são membros do GBC e outros participantes, e também trabalhamos com outras organizações, com a academia, para avançar nesse tema de edificações mais sustentáveis no país. Nós temos 4 pilares de atuação, basicamente, aqui no Brasil. Um deles são os treinamentos, né? Temos diversos treinamentos voltados para construções sustentáveis, certificações ambientais, materiais. Temos um específico sobre materiais que aborda toda a questão de análise do ciclo de vida, dos EPDs. Temos o pilar das certificações, né, que a gente vai estar... Vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre esse, que somos os responsáveis pela certificação LEED, né, uma ferramenta internacional presente em mais de 170 países no mundo inteiro, umas certificações para empreendimentos sustentáveis, e o Brasil vem mantendo a 4ª posição nesse ranking global aí de todos esses países, na liderança de edificações sustentáveis e da certificação LEED. Também lançamos o GBC Casa e Condomínio, né, uma ferramenta específica para o setor residencial, para edificações, sejam unifamiliares e multifamiliares residenciais, a certificação GBC Zero Energy e o GBC Life, é a última novidade, que é um protocolo para interiores residenciais, né? Para vocês terem uma ideia em termos de dimensões, né, de números, no Brasil a gente conta com mais de 1.600 projetos em processo do LEED, mais de 600 já certificados hoje, nas diversas tipologias. Então temos hospitais, supermercados, centro de distribuição, centro de logísticas, data centers, escolas, edificações comerciais, institucionais, tanto públicas como privadas. Temos, inclusive, bairros já certificados, né, aqui na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, nós temos um bairro já certificado, temos a Vila dos Atletas também no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente alcançou essa penetração nas diversas tipologias do país, já em edificações sustentáveis, buscando uma certificação nossa, nas diversas tipologias, né? E na parte, chegando na parte do ACV, né, que aqui é o tema do evento, a estrutura da certificação, ela é dividida em categorias, né, e cada uma das categorias o empreendimento vai ter que demonstrar a redução dos impactos ambientais e aprimoramento, benefícios sociais também para as pessoas que vão ocupar essas edificações. Então, dentro das categorias da certificação, energia, água, existe uma categoria específica sobre materiais, e é nessa categoria que vai abordar toda a questão de análise do ciclo de vida, de declarações ambientais do produto. Então, essa categoria foca em minimizar a energia incorporada e outros impactos também associados à extração, né, processamento, transporte, manutenção, descarte dos materiais de construção. Tá? Então, os requisitos vão abordar o ciclo de vida, que melhora o desempenho, né, e promove a eficiência dos recursos. Tá? Então, basicamente, a certificação vai exigir com que uma quantidade de materiais que serão instalados nessas edificações de forma permanente apresentem a transparência, né, a análise do ciclo de vida, declarações ambientais do produto, e para a gente conseguir uma transformação realmente de mercado, então a certificação requer que seja de vários fornecedores diferentes, pelo menos 20 materiais
instalado nessas edificações, de forma permanentemente instalados, de pelo menos 5 fornecedores diferentes, para ser reconhecido pelas certificações do GBC, né, principalmente pela certificação LEED, né, quando a gente fala de um protocolo para interiores residenciais do Life, a exigência ainda é um pouco menor, né, que a gente entende que o impacto de uma obra de interiores acaba sendo muito menor do que de uma obra de grande porte, e o mercado vem se preparando para atender a essas exigências das nossas ferramentas de certificação, o que é muito positivo, né, a gente teve algumas apresentações aqui de algumas empresas que mostraram seus EPDs, né, e eu acho que um grande desafio ainda atual é o mercado realmente ter acesso, né, a esses produtos que já tem essas declarações ambientais, já tem a transparência. Inclusive, ontem mesmo eu estava em reunião com uma empresa que comentava da dificuldade em acessar quais são esses produtos para conseguir atender as certificações. Então, a gente tem um trabalho muito importante também de disseminação da informação, né, para que isso chegue lá na ponta, na parte interessada, né. Então, assim, um conselho que o GBC sempre dá para essas empresas que estão se destacando, né, já com suas declarações ambientais de produto, é a forma de comunicar de uma forma objetiva para o mercado, para esse nicho de mercado das certificações, de edificações mais sustentáveis, é você acessar esse nicho, que é exatamente esse público que está precisando desses materiais, desses produtos, dessas soluções, para estar conseguindo demonstrar para uma certificadora, né, para uma avaliação de uma terceira parte, né, que são as certificadoras, que realmente os seus produtos são ambientalmente preferíveis, realmente eles estão se preocupando com essa questão da análise do ciclo de vida, com declarações ambientais do produto. Tá? Então, assim, um panorama rápido aqui, né, sobre essa questão, e eu me coloco à disposição para a gente estar avançando aí no debate, discutindo um pouquinho mais de que forma que a gente exige essas análises do ciclo de vida, como isso é considerado dentro de um processo de certificação. Muito obrigado, Maíra. Vamos para a Tegra, então? Vamos lá, Yuki, obrigado. Bom, primeiro, obrigado, Sônia, obrigado, Léo, pelo convite, né, prazer, primeiro evento que eu participo da ACV, achei sensacional, nível altíssimo, né, das apresentações. Bom, meu nome é Angel, eu sou diretor aqui na Tegra de suprimentos e também de sustentabilidade. A Tegra é uma incorporadora e construtora do grupo Brookfield canadense. Nós atuamos aqui em São Paulo, Rio e Campinas. Né, nós temos um volume anual aí de mais ou menos de 20 a 30 canteiros de obra. É uma empresa de um pouco mais de 40 anos de idade, né? E em 2015, né, nós passamos por uma reestruturação grande, né, com uma troca de todo o management aí praticamente toda a troca, né? E em 2016, né, acho que aí por uma questão de convicção, né, eu gostei da questão dos 3 Cs lá que o Giancarlo colocou, e também, justamente por estar inserido em um setor onde os impactos são tão grandes, né, como já dito aqui também, tanto na apresentação do Jean, como também na do Fábio, né, a gente falou, poxa, nós temos que ter um programa forte ESG, né? E se você olha o setor de construção, né, você tem ações fortes aí nos 3 pilares, né? No pilar ambiental, né, foi falado aqui bastante sobre a questão de emissão de carbono, né? Então, a Tegra, ela desde 2019, ela começou com estimativa de emissão de CO2, e em 2020 nós fazemos já o inventário, né? E todos os projetos que nós entregamos, tanto em 2019 como em 2020, nós compensamos a emissão de CO2, né, escopos 1, 2 e 3, né? Diferente da Votorantim, os nossos escopos 1 e 2, né, são muito pequenos, né? O escopo 3, que para nós é o mais relevante, representa quase que 90% das nossas emissões, né? Ainda no pilar ambiental, foi de também aqui do volume grande de resíduos, né, que a construção gera, né? E em função disso, né, nós também tomamos uma série de medidas, né? E em 2020 o volume nosso de resíduos gerados que não voltou para a cadeia, seja através de logística reversa
ou reciclagem, né, ele foi de apenas 3%. Né? Em 2021, esse volume hoje está abaixo de 1%. Então, aqui fica também meu convite, né? O Giancarlo convidou todo mundo para ir ver um canteiro, né? Convido também, coloca na visita Onda Tegra para vocês verem o trabalho que a gente faz com relação a essa redução de resíduos, né? E como que isso realmente dá para ser diminuído de forma relevante, né? Indo para os outros pilares, né? Tanto no social, né? Bom, isso não precisa nem falar muito, né? Como a construção civil, ela historicamente tem problemas seríssimos aí, tanto de relações trabalhistas, de segurança do trabalho, de condições de trabalho, né? E esse também é um assunto onde nós evoluímos bastante em tudo isso que eu falei, né? Tanto em segurança, tanto em condições de trabalho, a qualidade do canteiro, a qualidade da comida. Fazemos uma série de ações junto ao SESI e ao SENAI para a escolaridade, para treinamento, né? Então, evoluímos bastante. E também muito com relação à vizinhança, né? Também foi dito aqui do impacto que uma construção gera quando ela é inserida em uma vizinhança, né? Quem é vizinho de obra, ainda mais agora no home office, né? Como isso pode ser extremamente perturbador, né? E, obviamente, né, nós não conseguimos evitar tudo, né? Mas conseguimos, através de um programa grande de relacionamento com a vizinhança e principalmente de transparência, né, de conseguir amenizar os impactos, né, e deixar a vizinhança consciente de tudo que está acontecendo na obra. Isso tem ajudado bastante aí no relacionamento com as vizinhanças, né? E no último, né, no pilar de governança, né, também por ser um setor, por ter muita interface com órgãos públicos, né? Nós temos também um programa de compliance seríssimo, né? Bastante robusto, né? Com um canal de confidencialidade, onde você pode reportar qualquer tipo de ocorrência, né? E também um programa muito transparente com clientes. Então, nós temos aqui uma área de relacionamento com o cliente, que não é um data center, e sim é um atendimento praticamente personalizado, né? Onde você consegue ter um relacionamento muito mais claro e transparente. E também, né, há mais ou menos 2 anos, né, nós colocamos em todos os nossos tapumes de canteiro de obra, né, 2 placares, né? Um deles, né, que é o quantos dias faltam para acabar a obra, né? E o outro, que é um painel socioambiental, né, onde nós colocamos ali os principais indicadores ali, tanto de consumo de água, consumo de energia, volume de material reciclado, né, ou reutilizado, e também pessoas empregadas e horas de treinamento, né? E também nesse painel, né, nós colocamos ali, nós informamos também qual o volume de CO2 que será emitido ao longo dessa construção e o nosso compromisso com essa compensação, né? Então, enfim, eu destaquei aqui algumas das ações, né, que nós temos em cada um desses pilares, né? Existem muitas outras ações, né? O Luiz Felipe aí falou do Stelligence, né? Nós temos um monte de coisa lá do Stelligence, né? A forma pronta, o pranchamento lá com pranchas metálicas para contenção e uma série de outras medidas, né, que justamente além do seu impacto de eficiência, eles acabam tendo um impacto também ambiental grande, né? Seja na redução de desperdício, seja na segurança dos trabalhadores, ou seja também na redução de emissão, né? Então, não quero me alongar para sobrar tempo para o debate aqui e fico à disposição para as perguntas aí. Ok, obrigado, Ângelo. Nós estamos quase vencendo o tempo previsto para essa sessão, mas eu acho que nós ganharemos muito com esse debate, com essa troca. Então, se vocês puderem permanecer um pouco mais, eu acho que nós teríamos muito a ganhar aqui. Sônia, você podia colocar a apresentação, por favor, só com as provocações que nós havíamos colocados para aquecer o debate. Infelizmente, o tempo é curto, então eu acho que nós vamos ficar só com estas 2 perguntas. Mas, na verdade, assim, nós temos 2 provocações, né? Uma relacionada com a etapa de uso, né, em edificações, né? Os estudos de ACV mostram que em torno de 80% do impacto ambiental associado a uma edificação ocorre na etapa de uso, né? Principalmente no consumo energético, da manutenção do envelope desta construção. Na verdade, a pergunta é como
isso conversa com as estratégias focadas em circularidade, né, que estão as estratégias hoje focadas em como se produzem e descartam-se os materiais, e com uma ênfase menor em como eles são utilizados e qual é a eficiência destes materiais durante o uso. E a provocação por exemplo, vale a pena eu trocar um isolante térmico de uma edificação porque ele é produzido de forma mais sustentável, mesmo que ele perca eficiência durante, né, e aí cause um aumento do consumo energético, né? Então, principalmente eu acho que isso mais direcionado para o GBC Brasil, como o GBC olha ou enxerga esse ponto de às vezes, uma maior sustentabilidade ou uma menor conteúdo energético embutido num produto versus o consumo energético na etapa de uso, né? E uma segunda, já para a gente já poder passar a palavra aos debatedores, em relação a definição de função de uma edificação, né? Ou seja, a função ela pode incluir, inclusive, aspectos estéticos, decorativos, que tem uma implicação importante também para a circularidade, né? Então, como vocês enxergam essa questão por exemplo, de modularidade, da decoração interna, para que você possa fazer trocas de ambientes, aumentar os vãos e isso permitir uma flexibilidade maior dos ambientes, né? E isso, como isso é considerado dentro da incorporação ou do projeto de uma edificação. Maíra, você está no mudo. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá, então, com relação à troca de materiais, né, como isolante térmico, a primeira pergunta, né, no caso, as edificações, na certificação LEED, existe também o incentivo à reutilização das edificações, e não simplesmente a substituição no caso de uma edificação existente, por exemplo, né, estou colocando essa questão, a substituição ou a troca de materiais, por materiais com maior desempenho, mas em um primeiro momento, o incentivo à reutilização de edificações, né, como parte também da redução de geração de resíduos, do descarte. Então, nós entendemos como sustentabilidade também o reuso de edifícios, né, considerando o aproveitamento de estruturas já existentes, de materiais já existentes em um primeiro momento. Em áreas urbanas, a gente tem um potencial enorme, né? Então, tem muita oportunidade e muita chance de reutilização de edificações, né? Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, áreas densas, né? Então, em primeiro momento, as certificações elas vão incentivar a reutilização de estruturas já existentes e não simplesmente a substituição de materiais por materiais com maior desempenho, né? Então, isso num primeiro momento. E depois, obviamente, todas as soluções, as tecnologias, elas estão aí, né, para a gente estar aprimorando ainda mais, maximizando ainda mais o desempenho. Mas, num primeiro momento, a importância da gente não simplesmente demolir ou retirar soluções, estruturas já existentes e substituir por outras, mas a gente reutilizar. Tá. Então, elaborando nesse ponto, Maíra, nós temos, assim, hoje na Europa, um estudo sobre as edificações antigas e, por exemplo, o impacto que um refurbishment, né, dessas edificações antigas, principalmente considerando isolamento térmico, né, qual
quanto de emissões nós conseguiríamos evitar por aumentar a eficiência térmica de um edifício antigo, né? E aí a provocação, então, assim, será que reutilizar uma edificação que é termicamente ineficiente, né, sem levar em consideração esta etapa de uso, é uma estratégia, porque ela atende os indicadores de circularidade, mas como isso impacta na sustentabilidade global, né, da edificação, né? Ou seja, então, assim, como nós conseguimos conciliar essas coisas, né? Claro que reutilizar uma edificação, ela economiza muito impacto ambiental de construir uma nova, mas nós não mexemos nesses 80% da fase de uso, né, do impacto ambiental da fase de uso. E o objetivo na Europa, por exemplo, é muito mais manter um prédio quente do que aqui no Brasil, onde ele é manter ele frio, né? Nós temos quase que objetivos diferentes nisso, né? E aí, como esse aspecto regional ele é conduzido, né? Dentro do GBC. Sim, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa pensar de forma integrada. Então, uma solução nem sempre ela precisa ser avaliada como um todo, né? Então, não necessariamente simplesmente a especificação de um isolante térmico vai solucionar aquela questão, né? É necessário fazer uma simulação para verificar a transmitância térmica, como aquela envoltória está se comportando, porque quando a gente fala em edificações da Europa, também as vedações, a gente tem conhecimento que as vedações são muito bem estruturadas, né? E aqui nem sempre no Brasil, né? Então, se a gente pega uma edificação existente, ela precisa ser avaliada, toda essa questão de transmitância térmica dos materiais, por isso a importância também de se fazer uma simulação, né? Porque a gente consegue fazer esses estudos com diversos tipos de materiais. Nesse caso, você deu o exemplo do isolante térmico, mas a gente pode estar fazendo estudos com vidros de maior eficiência, de maior desempenho, e a gente ter uma avaliação mais global, né, de um modo mais integrado da vedação da minha edificação e como ela está desempenhando, né, nesse caso, termicamente. Então, é importante o estudo global, né, para a gente conseguir uma análise mais aprofundada em termos de redução de impacto, né, ambiental, mas também de vedação dessa edificação, como que isso vai impactar em termos de energia, né, com todos os materiais instalados, e nesse caso também a aplicação de isolante, como que vai funcionar termicamente essa edificação. Então, a gente avaliar como um todo, né, todas as frentes possíveis, todas os cenários, vamos dizer assim, para aquela edificação, né, com a substituição de um material, de um sistema, de uma tecnologia, primeiro a arquitetura passiva, então com uma própria orientação, muitas vezes a gente já consegue, num primeiro momento, maximizar muito o desempenho, né, de uma edificação, desempenho térmico, desempenho energético. Então, no primeiro momento, a gente trabalhar com a arquitetura passiva e depois as soluções, a tecnologia, elas estão aí no mercado para auxiliar a melhora ainda maior de um desempenho térmico, lumínico, energético, acústico. Então, é necessário avaliar de um modo integrado, realmente, né? Ângelo, suas contribuições. Não, olha, são dois pontos bastante importantes, né, que acabam tendo uma abordagem diferente quando você está no mercado de incorporação, né? O primeiro deles, né, quando você tem aquela velha discussão, né, bom, eu vou construir da forma mais barata, né, ou vou construir da forma que vai me gerar um benefício futuro, que na verdade o benefício não é do incorporador, mas sim do futuro morador, né? E hoje, né, o que tem acontecido é que o próprio morador, o próprio futuro potencial cliente, né, ele busca empreendimentos que tenham uma eficiência melhor, né?
Então, no nosso caso, né, nós temos olhado bastante o ciclo de vida do negócio como um todo, né? Então, em vários exemplos, né, nós tomamos decisões no momento da construção que não são as mais baratas, né, mas que, no entanto, geram um benefício melhor para o futuro morador. E o que é esse benefício melhor? No final da conta, é um condomínio mais barato, né? Então, por exemplo, todas as luminárias nossas hoje de áreas comuns, elas são em LED. Todas as áreas comuns, por exemplo, garagens, térreos, eles têm sensores de presença. Todas as bacias, né, aí uma parceria com a Duratex, elas são com duplo acionamento. Todas as torneiras são com reguladores e temporizadores, né? Então, isso, se você colocar na ponta do lápis, na construção, ela é um investimento que o incorporador faz para que o seu empreendimento seja mais sustentável, né? Isso conversa 100% com o nosso programa de sustentabilidade, né? Porque justamente não adianta você tomar todos os cuidados possíveis durante a construção, durante projeto e construção, que são aqui ali 2 anos e meio, 3 anos de obra, né? Se você não entrega um produto sustentável que é um condomínio que vai durar 50 anos, né? Então, justamente, esses 80% que tem que estar também a sua preocupação, né? Então, a própria norma de desempenho, as próprias normas de desempenho vieram para melhorar isso, né, com o olhar disso, né? E, adicionalmente, né, nós também aqui, nós acabamos de certificar os nossos primeiros projetos com o selo Aqua, né, que é uma certificação ambiental para projetos residenciais, né, com o objetivo de nos tornarmos empreendedores Aqua, né? E justamente 2 dos principais vertentes do Aqua é você ter projetos mais eficientes e que também gerem conforto para o usuário, né? E aí, rapidamente, sobre o segundo ponto, a questão da modularidade, né? Isso sim, né, é algo que nós buscamos sim, justamente pela eficiência na construção, né? E um exemplo prático que nós temos hoje, né, nós temos buscado empreendimentos onde a estrutura são de lajes planas, né? O que isso significa? Né? Que você não tem vigas e isso dá uma maior flexibilidade ao morador de depois modular da forma que ele quiser o seu apartamento, né? Obviamente, existem algumas limitações, né, como pontos de banheiro, de cozinha, etc., mas com relação à sala, dormitórios, né, dependendo do tamanho do apartamento, isso dá uma facilidade aí de dar uma maior facilidade de modular da forma que o cliente quiser, seja como primeiro morador ou para futuras reformas, né? Isso também, nós temos substituído bastante a utilização de alvenaria convencional por drywall, né, que aí possui todas as reduções aí de impacto, tanto de peso, como de emissão, como de descarte, né, em comparação à alvenaria convencional. Ok. Nós temos 2 pessoas aqui com as mãos levantadas, a Lilian e o Wagner. Então, Lilian, acho que você foi a primeira. Acho que ela acabou de sair. Não, estou aqui. Não, está aqui, Não, está aqui. Então, por favor. Bom, boa tarde, parabéns aí às exposições. Eu acho que a Tegra veio trazer aqui exemplos de uma boa construtora, uma boa incorporadora, que é o oposto do que foi colocado lá no início da palestra. O setor, sim, tem trabalhado como um todo para reduzir os seus impactos, para analisar tudo que está acontecendo. É lógico que existem 2 setores da construção civil. Aquele que é organizado, e que são as consultoras, incorporadoras, né, os empreendedores, e aquele que é a construção informal, a construção autônoma, aquela que tem menos regulação. Com relação aos resíduos, a gente sabe que essa construção informal gera 70% do resíduo de construção de uma cidade. Então, a gente sabe que o problema social é muito grande e o problema administrativo de gestão das cidades é muito grande. E cabe a todos nós aí colaborar nesse sentido. Mas a minha fala vem um pouquinho, uma provocação para os fabricantes. Nós lançamos o Sinduscom São Paulo junto com a GIZ, lançamos no final do ano passado uma calculadora para fazer o cálculo das emissões de carbono de uma obra e da energia embutida. Então, isso também vem colaborar a esse questionamento, quanto emite uma obra, quanto ela consome de energia na fase, né, da sua construção, incluindo os materiais. Então, vem um apelo da gente fazer um trabalho conjunto com os fornecedores para que vocês forneçam os fatores de emissão para que a gente coloque na nossa calculadora, certo?
e ela vai trazer, na verdade, ela vai ser utilizada como um todo, e no sentido de pulverizar sua utilização e aumentar sua utilização. O próprio Ministério, né, de Desenvolvimento Regional lançou uma portaria na qual ele já insere critérios de sustentabilidade para habitações de interesse social, alguns obrigatórios e outros voluntários. No caso dos voluntários, ainda a emissão é uma coisa voluntária, mas isso agrega pontuação para aqueles que queiram buscar financiamento. Então, a gente teve um grande progresso nessa portaria do Ministério, porque ele está incentivando práticas sustentáveis. E no caso, a Secarbon, a gente já colocou aqui no chat o site, né, onde vocês podem estar entrando, o link. A Secarbon é indicada pelo próprio Ministério para que seja utilizada para o cálculo dessas emissões. Então, a gente vem aqui pedir para vocês e provocar, e até, Sônia, a gente provocar um debate, um próximo debate da Rede ACV, né, com mais calma sobre esse tema. O que são os fatores de emissão? O que são os fatores de energia? Qual que é a pegada hídrica dos materiais? Porque a gente precisa dessas informações para que a gente possa trazer, né, colocar na nossa calculadora e trazer os resultados confiáveis. Eu acho que é uma interação muito grande agora entre fabricantes, entre o setor produtivo enquanto construtoras e incorporadoras e o próprio CNH, né, Secretaria Nacional de Habitação. Acho que era isso que eu ia colocar. Muito obrigado, Lília. Eu concordo com você, é uma necessidade, todos precisamos de dados para fazer gestão, é impossível fazer gestão sem dados, mas eu também devolvo a provocação para que esta calculadora não se limite às etapas de construção. Ou seja, né, que a gente consiga incluir dentro das calculadoras a etapa de uso, que os estudos de ACV têm mostrado que que é a fonte preponderante de impactos. Então, já está no projeto, Yuri, já está saindo do forno. Aguarde. Muito obrigado, Lilian. Excelente notícia. Wagner, o Daniel Wagner, da GIS. Isso, boa tarde. Eu sou Daniel da GIZ, da Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem a parceria com o governo e com entidades do setor privado. O Sinoscom é um grande parceiro nosso. A gente trabalhou junto no desenvolvimento da Secarbon. Eu queria trazer só algumas observações e uma pequena provocação para a gente tentar aprofundar talvez o tema em outra oportunidade, visto o tempo que a gente tem. A gente, esse dado, né, que o Yuri trouxe para a gente, 80% do consumo está na fase de operação, a gente... Você está mudo agora, Daniel. Opa, voltou aqui. Na Alemanha, desculpa, não sei até onde que eu falei, mas esse dado, né? Ou seja, até qual fase que é mais preponderante, né, no consumo, nas emissões de gás, no consumo energético, no uso de recursos, né? Então, no ciclo de vida, isso muda bastante em relação à tipologia de edificação e até ao ponto tecnológico que a indústria da construção está. Na Alemanha, que é um caso clássico, já tem um momento um pouco mais desenvolvido tecnologicamente da indústria da construção civil, é muito, muito claro notar, e essa é uma tendência que eu acho que vai para o mundo inteiro, é que à medida que a indústria da construção vai evoluindo, o percentual de emissões e de consumo energético de água, de recursos, etc., na fase de operação vai diminuindo com o tempo e vai aumentando justamente as etapas iniciais do ciclo de vida, né? O Yuri mostrou um dado de 70, tem caso, a gente já viu números diferentes no Brasil, e na Alemanha isso já é bem menor do que 50%, às vezes até, em alguns casos, chega a ser zero, né? Se você tem um edifício net zero, por exemplo, que produz sua própria energia, que consome tudo, você tem, então, na etapa de construção, de fabricação, de extração de materiais, realmente o grande fator de impacto. Então, a tendência que a gente vê acontecendo é que cada vez mais vai ser equilibrado isso, com uma tendência de ter no setor, na fase de construção, uma fatia maior desse impacto, né? E o que eu estava vendo os fabricantes, né, a ArcelorMittal, o Votorantim, etc., a parte o foco muito grande que os fabricantes estão dando nas EPDs, né, nas declarações ambientais de produto, e na busca dos dados para ter transparência, né? E é mais ou menos isso que a gente pensou junto com o Sinoscom para dar
dar um ganho um impulso um incentivo, né, para esse tipo de iniciativa. Como é que a gente transforma, então, esse tipo de dado, a busca desse dado, numa oportunidade de negócios, né? O Ângelo da Tegra falou que os consumidores estão cada vez mais buscando soluções sustentáveis. Mas, e os fabricantes de materiais? A Votorantim, que na verdade tem nas construtoras seus clientes, né? Como é que ela pode, então, transformar uma gestão mais sustentável, atraente, não para o consumidor final, mas para a construtora ou para a incorporadora, né? Então, esse é uma chave que a gente está tentando desenvolver agora, transformar a mensuração desses indicadores em oportunidade de negócio para os fabricantes e para os fornecedores de materiais, né? Então, acho que isso tem muito pano para manga ainda. Se o grupo concordar, a gente pode aprofundar isso em outra oportunidade. Obrigado. Perfeito. E também temos José Wesley, e aí eu devolvo a palavra para a Sônia. Boa tarde. Estão escutando vocês? Sim, sim. Meu nome é Wesley, é porque eu fiquei bastante curioso com a palestra de vocês, e estava no meu artigo científico que eu tô querendo publicar. Só que tenho duas curiosidades, assim, que é sobre onde que eu coloco meu artigo, nas revistas, porque eu estou curioso, porque eu pesquiso muito, não sei onde colocar. E outra coisa sobre a Maíra Macedo. Como ela, quero saber como faço para fazer parte da GBC futuramente, porque agora eu sou estudante de engenharia civil. Alguém quer responder? Ela está no mudo, ela. Oi, Wesley, boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Com relação ao GBC, tem uma série de empresas associadas. Então, para você poder se associar, basta entrar no site, clicar em membros, faça parte, e lá você vai seguir todos os passos para se associar à nossa organização. Tá? Pode estar fazendo os cursos também, se te interessar, e é uma forma de se aproximar mais. A gente sempre está realizando eventos também. Esse ano a gente vai realizar um evento online em novembro, e a gente sempre está trazendo a informação, disseminando a informação para o mercado, tá? O nosso evento é gratuito, então é uma série de palestras online que você pode estar participando, estar se aproximando aí do GBC Brasil. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer a Maíra e o Ângelo pela participação. Infelizmente, a gente teve pouco tempo nessa parte final. Acho que fica aqui uma lição para as próximas edições nossas, que a gente privilegie um pouco mais essa troca, que é a parte mais agregadora, né, de um workshop como esse. Gostaria de poder ter uma interação maior, mas infelizmente já avançamos em 20 minutos do tempo previsto. Então, deixo aqui meu agradecimento à Maíra e ao Ângelo e a todos os outros palestrantes que nos abrilhantaram esse evento. E eu devolvo a palavra para a Sônia aí para considerações finais e encerramento. Obrigada, Yuki. Obrigada a todos. Realmente pedimos desculpas aí por termos adiantado e por termos tido relativamente pouco tempo para o debate. Realmente é um aprendizado. Estamos projetando aqui a intenção de tratarmos de todos os segmentos mencionados no paper, como descrito pelo Tiago. Então, estamos começando hoje nesse formato. A proposta é justamente de abrir para discussão, de escutarmos críticas com relação aos papers publicados em dezembro do ano passado. Começamos agora com aço e construção, pretendemos seguir com eletroeletrônicos e os demais segmentos até o final do ano. A ideia é sempre convidarmos associações, players relevantes nesses segmentos, para escutarmos de vocês como podemos avançar nessa complementaridade da compreensão, né, que economia circular e ACV se enriquecem mutuamente, e sempre em formato de debate. Então, o aprendizado aqui hoje é que teremos menos apresentações nos próximos e mais tempo para debate, porque sabemos também que 2 horas aqui
direto na frente do computador também é desgastante. Então, por favor, se puderem preencher a pesquisa de satisfação, nem que seja para dizer isso, né, que a gente se estendeu demais e que não fomos corretos aí no tempo pactuado, mas, por favor, as opiniões de vocês são muito importantes. Nós queremos, especialmente como próximos passos, em todos esses segmentos, e a gente vai fazer um apanhado disso na última, no que seria o fechamento dessa experiência, compreender como podemos fazer iniciativas, projetos juntos, com tantos que estão aqui inscritos no webinar de hoje e seguramente estarão nos próximos. Então, a rede ACV entende que é através de parcerias, de articulação, de aproximação com parceiros, com atores que a gente avança. Então, queremos já fazer um convite para todos de entrarem em contato na sequência. Temos também a gravação e as apresentações que podemos compartilhar, mas especialmente com ideias e propostas aí da gente trabalhar em conjunto, tá bom? Quero agradecer de novo a todos. Não sei se Léo quer fazer uma última consideração aqui ou se eu dou por encerrado esse nosso primeiro webinar setorial aberto Sem considerações, Sônia, só agradecer a todos. Muito bom. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Tchau a todos. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.